Olá, mais um Saúde Agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas e desde já eu quero agradecer a sua companhia e audiência aí ao longo das edições desse quadro de saúde. Lembrar que a sua participação é sempre muito importante. Deixa registrado aqui o número do nosso WhatsApp, anota aí no seu celular e se tiver alguma dúvida, manda para cá que a gente vai atrás de um especialista para responder todas as suas perguntas. Agora sim, vou falar o tema do quadro de hoje, porque o recado é para você que tem algum jovem, algum adolescente em casa. Então, atenção, mamãe, papai, avô, avó, tias. A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental dos nossos jovens. Como que está essa saúde? Será que tem algum alerta? Pode trazer doença e até risco de suicídio? Pois é, quem vai responder tudo isso e muito mais, olha só, é a Aline Sabino. Ela é psiquiatra da rede de hospitais São Camilo, lá de São Paulo, e aceitou para todos os atendimentos dela para falar com a gente aqui sobre esse tema que é de interesse geral. Aline, antes de mais nada, estou vendo que aí você está trabalhando, tem ali maca atrás, tem muita coisa para fazer hoje, mas fez questão de falar com a gente sobre esse tema. Então, antes de começar nosso bate-papo, eu quero agradecer a sua participação aqui. Obrigada, eu também agradeço a oportunidade, acho que é um tema de extrema relevância e é muito importante a gente poder levar informação para esses pais e para esses jovens também. Aline, então já vamos entrar nesse tema, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando aí dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, de um modo geral, até pegando o gancho aí de uma pandemia que a gente ainda está se recuperando, né? Como é que está a saúde mental desses nossos adolescentes? O que que você tem visto aí desses últimos anos? A gente vê que, os jovens, né, crianças e adolescentes, eles foram, assim, a população mais afetada, né, do ponto de vista emocional, porque foram os que mais foram obrigados a fazer isolamento, né, por conta do rompimento das escolas, eles não tinham oportunidade nenhuma de sair para nada, e tiveram uma quebra no desenvolvimento, neuropsicomotor e social importantíssimos ao longo desses 2 anos, né. Várias pesquisas já apontam para a gente, por um exemplo, que a maior perda que eles tiveram foi na aquisição de palavras. E a gente sabe que o verbal, ele é utilizado para dar sentido às emoções. Então, essa quebra no desenvolvimento da linguagem, tem agora, né, se manifestado na forma de diversas crises de ansiedade, ideação suicida, comportamentos de automutilação, que a gente vem precisando trabalhar nesses jovens, esse contato de novo, convívio entre pessoas, né, o medo do adoecimento, da perda de alguém, e principalmente a retomada dessa sociabilidade, dessa capacidade de falar sobre o que sente. E Aline, tudo isso aliado à internet, à rede social, até os jogos que a gente vê aí que estão cada dia alguns mais violentos, tudo isso também tem contribuído? Nossa, severamente, né. Primeiro que o isolamento também acabou predispondo a esse uso abusivo das telas, tanto por necessidade escolar, quanto porque o jovem tem uma dificuldade em discernir até que ponto o uso da internet, da tecnologia é saudável e a partir de onde isso passa a ser um problema. Fora o sedentarismo, né, que levou à obesidade em muitas crianças e adolescentes, que mexeu, impactou diretamente na autoestima, né, e na saúde de uma maneira geral. Por isso a gente também tem visto muita gente deprimida e já desenvolvendo dependência tecnológica. E eu imagino também que tudo isso que a gente tem falado, é a presença dos pais na vida desses jovens, porque o que a gente vê hoje é pai e mãe tendo que trabalhar muito dobrado, às vezes em um, dois, três empregos. Chega em casa, aquela correria, o jovem às vezes quer aquela atenção do pai e da mãe, e o que a gente vê hoje é um pai e mãe assim correndo para lá e para cá e às vezes não para dar aquela atenção que o jovem precisa. Aí ele vai recorrer à internet, vai recorrer àquele site ou aquela pessoa que ele nunca viu na vida na rede social. Sem dúvida. Primeiro, assim, os pais, eles precisam internalizar que eles são exemplo para os filhos, e eles precisam funcionar como um filtro emocional para esses filhos.
Mas a gente está falando de uma condição na qual todo mundo adoeceu junto, de uma doença que ninguém sabia ainda muito lidar, né, ainda mais do ponto de vista emocional. E, no que diz respeito ao exemplo, o que a gente mais tem visto são pais, às vezes, expondo os próprios filhos na rede. Então isso também gera um conflito dentro desse jovem, né. O pai filma um filho chorando porque perdeu um brinquedo ou porque está usando um piniquinho. Teve um vídeo tempos atrás que viralizou com uma criança chorando. É um momento de você acolher o seu filho, de você instruí-lo, né, sobre o que ele está sentindo e como lidar com aquilo, e não de expor mais ainda. Possivelmente, num evento futuro, ele não vai recorrer a você ou vai recorrer a outros recursos, como, por exemplo, a internet, ou às vezes até mesmo o consumo de vapor, que aumentou muito ultimamente, de cigarros eletrônicos, né? Então, os pais precisam se apropriar desses dois papéis, né? De exemplo e filtro emocional. Você está falando aí de sentimentos, a criança a gente sabe que ainda está naquele processo de formação e que ainda não consegue, né, colocar para fora, dizer o que está sentindo, se é a raiva, se é uma ansiedade. E o jovem, ele ainda também está em processo de formação ou ele já sabe expor o sentimento? Não, ele ainda está em absoluto processo de formação. A gente nasce encharcado de sentimentos, né? E tanto que uma das primeiras coisas que a gente faz é sorrir. O sorriso social do bebê já mostra isso, já mostra o afeto. Mas quem vai emoldurar essa emoção é o que a gente chama de cognição. E quem dá esse cognitivo para a gente são os nossos pais, são os nossos exemplos, nossas referências. Então, a forma como você reage quando seu filho cai, por exemplo, de bicicleta, ou reprimindo, ou acolhendo aquela dor, vai fazer com que ele reproduza o comportamento de uma próxima vez de uma maneira mais saudável ou mais nociva. Então, quem vai dar esse contorno, vai ensinar o nome dos sentimentos e como lidar com eles, num primeiro momento, são os pais ou os responsáveis por aquela criança e o adolescente. E como você disse, né, os nossos jovens estão adoecendo cada vez mais, a saúde mental está prejudicada e tem até uma pesquisa do Datafolha, olha só, de outubro de 2022, que apontou que 8 em cada 10 jovens entre 15 e 29 anos tiveram problemas recentes de saúde mental. Aline, quando a gente fala de saúde mental, o que isso engloba? É uma ansiedade? É uma depressão? Ou tem outras doenças também que falam, que estão aí englobadas na saúde mental? A gente também tem falado muito a respeito de dependência tecnológica, né? Esse ano no Brasil a gente conseguiu estabelecer os critérios para fazer diagnóstico desse transtorno mental. E a gente fala também de uso abusivo de álcool, drogas, substâncias recreativas, né? Para conseguir lidar com as emoções. Fora as fobias, né? A fobia social, a fobia, o medo de se apresentar em público, o medo de ser avaliado, julgado, criticado. Isso também acaba culminando em transtornos mentais, né? Como, em alguns casos mais graves, depressão grave, psicose e outros transtornos mais. E como que se manifesta, Aline? É de uma hora para outra ou não? Esse jovem, esse adolescente, ele vai dar um sinal hoje, amanhã já tem um comportamento diferente, depois já tem uma fala que mudou. Ele dá sinal ou não? É. O sinal, ele varia de acordo também com a idade, né? Os mais novos costumam manifestar com a quebra do brincar. Criança que não brinca, que não se diverte, é um sinal de alerta. E costumam manifestar mais com queixas físicas, dor de cabeça, dor na barriga, fraqueza nas pernas. Os adolescentes, eles costumam manifestar mais com um isolamento social além do esperado, do necessário, com a irritabilidade, alteração no padrão de sono, e a queda no rendimento escolar, além de um desinteresse geral com a vida como um todo. E Aline, até com base aí nesses sinais, a gente tem a pesquisa, né, da Datafolha que fala, né,
que 66% afirmaram sofrer com pensamentos negativos, 58% sentem dificuldades de concentração, 53% sofrem com crises de ansiedade e 20% com transtornos alimentares, né? São sintomas, então, graves que acabam afetando até a parte física, né, da criança, do adolescente. Sem dúvida, impactam, diretamente no desenvolvimento como um todo, né, dessa criança, desse adolescente. E a gente vê que, até pela imaturidade emocional, os recursos que eles buscam para tentar lidar com isso nem sempre são os mais saudáveis, né. E aí a gente está, sim, falando da fuga para a tela e para a rede social, onde o jovem já parte de um pressuposto que ele vai ser ouvido, atendido a qualquer instante, que não vai existir uma pergunta sem resposta, e que ele também pode se ausentar daquilo a hora que ele quiser. Isso vai criando uma distância entre o real e o imaginário muito grande, e ele vai ficando cada vez com mais dificuldade de perceber que ele pertence a um mundo real. Isso gera uma sensação de se ver sem saída, que culmina no pensamento suicida. E o pai e a mãe, eles devem fazer, perceber que tem alguma coisa diferente. É conversar com a criança, com o adolescente, a tentar entender ou já imediatamente procurar uma ajuda até para conseguir conversar melhor, né? Saber como saber lidar com essa situação. É importante, né, reconhecer que existe uma dificuldade em casa, que estamos com um problema em casa, e pontuar para esse filho que ele está sendo visto, que isso vem sendo percebido, né. A busca de ajuda geralmente começa, assim, pelos pais, principalmente quando a gente está falando de tecnologia, né, de alguma possibilidade de uma dependência, porque o jovem não reconhece essa dificuldade. E, para você ter uma dimensão, nós já estamos desenvolvendo estratégias de tratamento onde a gente começa a abordagem pelos pais. A gente faz instruções para o uso da tecnologia em casa, não só para esse jovem, mas para toda a família, inclusive com algumas técnicas, de troca. Então, você vai jogar uma hora a menos, mas eu permito que você compre um determinado bônus para passar de fase. Isso para você conseguir ir encurtando o número de horas de tela por dia, né? Isso já é técnica de terapia, porque você precisa ir dessensibilizando esse jovem desse hábito que ele criou, desses mecanismos que ele vem usando, e aos poucos ir colocando outros mais saudáveis. E o mais importante, aprender a colocar o limite de uma forma acolhedora e não taxativa e impositiva. Eu até vou pegar o gancho dessa sua resposta, essa forma acolhedora, né? O que você tem visto hoje, essa relação aí de pais e filhos? Existe essa relação de confiança, de falar: "Olha mãe, olha pai, eu não estou bem", e ou dos pais também chegarem: "Filho, o que está acontecendo? Como que está hoje essa relação?" Olha, o que eu mais tenho visto é que os pais se preocupam, sim, mas eles esquecem de olhar para aquilo que eles mesmos fazem e o quanto eles podem contribuir para determinados comportamentos dos filhos. Isso acaba dificultando, o tratamento e a abordagem desse jovem e até a identificação de um problema, porque não é raro você ver todos numa mesa de um restaurante, cada um no seu celular, ou quando chega em casa à noite, cada um no seu quarto, com a sua televisão e o seu celular na mão. Então, como eu disse anteriormente, a mãe que vai filmar o filho quando ele está aprendendo a sair das fraldas, isso cria um conflito dentro da cabeça da criança ou do próprio jovem, vendo a mãe se expondo, por um exemplo, expondo o seu corpo de uma forma inadequada em rede, que não é uma coisa rara, e aí ela vem cobrar uma determinada postura desse filho, isso entra em atrito com os conceitos dentro de casa. Então, o mais importante é acolher o filho, reconhecendo que existe um problema, mas também prestando atenção em qual é o seu papel nisso tudo e onde você está contribuindo sem perceber em muitos casos. E quando a gente fala de transtorno mental, a gente até chegou a dar uma pincelada, tem a questão do suicídio, que se não for visto rapidamente, que se não for cuidado, que se não for tratado,
pode levar esse jovem a cometer, ou pelo menos a tentar cometer o suicídio, né? E quando a gente fala dessa tentativa, essa é a terceira causa de morte entre os adolescentes, né? De 15 a 19 anos. Por isso, essa preocupação tão grande, né? De falar sobre esse tema, até de entender e trazer isso aqui, né? Fazer com que os pais entendam essa situação e saibam lidar com os filhos. Sem dúvida, a gente sabe que de cada 12 tentativas, uma ela é efetiva entre os jovens, né? Esse número cai de 1 para 4 quando a gente fala de idosos, ou seja, o mais velho planeja mais, por isso ele tem mais sucesso na tentativa, e o jovem, justamente por ter a distância entre o pensamento e o ato muito encurtados, ele tem um número maior de tentativas, mas ele vai desafiando cada vez mais, utilizando métodos cada vez mais agressivos para ter sucesso na tentativa, né? E os dois principais sinais de alerta, que são sinais de gravidade, de que o jovem de fato tem um risco alto de tentar o suicídio, é a sensação de não pertencimento no mundo, é a sensação de ser um peso para as pessoas, para a família principalmente, e a sensação de se ver sem saída. Quando algum jovem verbalizar algo dessa natureza, é um sinal de alerta e tanto de que você deve correr para buscar ajuda urgentemente. É, eu ia te perguntar, né, é buscar ajuda, não achar que é frescura de jovem, "ah, é uma fase", nada disso. Nada disso, nada disso. Os jovens, eles dificilmente manifestam através das palavras o que eles estão sentindo. Você percebe principalmente na mudança de comportamento. E é marcante no jovem a irritabilidade e os comportamentos de automutilação. Cortes em punhos, nas coxas, no abdômen, arranhões, arrancar cabelo. Nossa, e aí teve uma campanha para ajudar nesse tipo de conscientização, né. A gente está aí na campanha Saúde Não Tem Cor, prevenção o ano inteiro, de janeiro a janeiro, né. É esse o motivo da campanha, é esse o objetivo, né, levar esse conhecimento para que a gente tenha diminuição cada vez mais desses números, né. Sem dúvida, a gente precisa começar a entender que, diferente de algumas outras doenças na medicina, como câncer, conjuntivite, que um tem e o outro não tem, saúde mental todo mundo tem, mas uma hora ela vai estar mais fortalecida e em outros momentos adoecida. Ou seja, é algo que todo mundo carrega, né? E você precisa se nutrir de bons pensamentos e bons hábitos para que você consiga prevenir algumas doenças. Aquilo que vem de fora, as violências do mundo, a gente não consegue, como uma Covid-19 veio e a gente precisou aprender a lidar. Mas aquilo que está ao nosso alcance, né, que a gente comece a fazer, seja com psicoterapia, atividade física, uma alimentação saudável, meditação, prática de mindfulness, atividades em família, jogos em família, esse resgate da família sentada à mesa é importante para a gente conseguir ajudar esses jovens a sustentarem uma saúde emocional saudável a vida toda. Aline, para a gente encerrar a sua participação aqui no Saúde Agora sobre esse tema, eu queria que você deixasse um recado, né, para quem tem jovem, adolescente, até criança em casa, em relação a esse tema. O que que você costuma falar aí para os pacientes no hospital? Qual que é o recado principal, aquela orientação assim que a gente tem que ficar atento quando se fala aí dos nossos jovens e até das nossas crianças? Eu acho que o recado principal é a gente se despir dos preconceitos, né? Saber que a saúde mental é algo que todo mundo tem. Nós colecionamos 2 anos de memórias negativas, de medo, de muita expectativa e angústia, e agora vai levar um tempo para a gente reconstruir novas memórias. Então, é muito importante, nesse momento, tudo que se fizer que seja em equilíbrio, né? Não precisa sair completamente da tela, mas tem que ter a hora de entrar e de sair, assim como a hora de estudar, o momento de lazer. E os pais, mais uma vez, atento aos seus filhos e atento ao exemplo que está dando dentro de casa. Tá aí então o recado da Aline Sabino, ela é psiquiatra, atende aí na rede de hospitais São Camilo de São Paulo, parou todos os atendimentos aí para falar com a gente sobre esse tema tão importante.
Aline, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez, dizer que foi muito rica aí de informação e também já quero deixar o convite para a gente voltar a esse tema. Eu acho que ainda tem muito assunto para a gente falar e detalhar mais ainda, então fica aqui o convite para você participar com a gente de novo aqui. Será um prazer, é só convidar. Eu adoro conversar, estou à disposição no que eu puder levar conhecimento. Agradeço a oportunidade. Pode deixar então que a gente vai voltar a te chamar assim. E a você de casa, então, lembrando que esse bate-papo com a Aline está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. Quer rever? É só entrar lá e pode também copiar o link e mandar para quem quiser. A gente se vê no próximo Saúde Agora. Se cuida. Tchau!